Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E sim, temos um episódio no domingo. Porque, né, era pra ter saído na sexta, mas eu posterguei. Gente, sou filho de Deus, mereço, né, dada toda a correria que deu um dia antes, merecia esse pequeno descanso. Mas aí o episódio está saindo hoje, na segunda sai outro. E vocês vão ter episódio seguido, olha que legal. Que bacana, que batuta. Mas eu não tô falando disso, quero falar hoje do tema que tá na thumb. Eu quero falar hoje de Zorro, a Ressurreição. Que eu vou falar de Zorro, a Ressurreição, mas confiem, eu ainda vou falar muito de Zorro aqui dentro. Então se acomoda aí, vamos bater um papo sobre um quadrinho que, honestamente falando, é churbo. É bom demais. E vale a pena vocês conferirem e conhecerem a obra. Tá, vamos começar primeiramente com um ponto técnico que é... Quem fez essa obra, afinal de contas? Né? Zorro, a Ressurreição, ele é escrito e ilustrado por Sean Murphy. E foi lançado aqui no Brasil pelo Pipoca Nanquim no mês passado, em fevereiro. E essa obra saiu nos Estados Unidos, não vou lembrar a época. Mas enfim, ela saiu nos Estados Unidos antes de vir pra cá, obviamente, né? E saiu por aqui. Eu não vou ficar procurando muito detalhe, vocês sabem que eu não procuro. Tá, a nossa edição, ela compila as 4 edições da minissérie. Né? E assim... Vamos conversar um pouco sobre algumas ideias do Sean Murphy aqui, porque, né, é bom e é um quadrinho bem interessante, vou ser bem honesto com vocês. Porque, assim, a história dele é focada na cidade de La Vega, que fica no México, onde eles têm a tradição de comemorar o Zorro, mas quem domina a cidade é o cartel. E aí, numa dessas comemorações de Dia de los Muertos, que eles estão comemorando o Zorro, o cartel chega e peteco no pai do pequeno Diego, né? Ou seja, porque o Diego vê ele e a irmã dele vê o pai dele tomando um peteco. E aí a gente dá um time skip onde a irmã do Diego, a Rosa, ela está, né, como motorista do cartel. E o Diego, falam que o Diego ficou lelé das ideias. Tá? E aí nisso a gente vai descobrir em dado momento da história que o Diego acredita que ele é o Zorro. E é isso, entendeu? E é... Dentro desse cenário, que eu estou dando um resumo bem resumido e bem assim, evitando qualquer spoiler, é que nós vamos ter uma aventura que, cara, é maluquice. Mas é uma maluquice maravilhosa, porque assim, é o Zorro contra um cartel de narcotraficantes. Pensem nisso, calculem. Mas as mensagens que o Zorro trazia de lutar contra a opressão e desigualdade, elas estão aqui. E isso pra mim é genial. É genial, sério. Cara, sendo bem honesto, como alguém que atualmente está acompanhando outras mídias de Zorro, por isso que eu sei que a gente vai ter muito Zorro aqui, a gente vai ter até citação dessas mídias aqui. Eu vi os filmes quando era mais novo, preciso rever os filmes do Antônio Bandeiras. Mas assim, do mais recente, do mais antigo de Zorro, assim, dentro da mesma década dos filmes, eu tô achando a animação japonesa. Porque sim, Zorro tem um anime, se vocês não sabiam, estou contando isso também. Tá, Zorro tem um anime. Eu tô assistindo o anime do Zorro, ao mesmo tempo que eu ainda estou terminando de ver a série do Prime Video, que é mais recente. Então, assim, são visões diferentes do mesmo personagem, entendeu? E, inclusive, a localidade onde as histórias do Zorro se passam são diferentes também. Né, porque na série do Prime Video, se não falei memória, é na Califórnia que se passa. Na série animada do Zorro, também é para essas regiões. Mas aqui, por exemplo, no quadrinho é no México. O que é bem interessante porque são locais que tem aí uma certa latinalidade, né? No caso do mangá, do anime, da série. Mas no quadrinho não, o quadrinho é um local realmente aqui na América Central. Então, tipo assim, ele já é mais pro lado aqui latino, né, que seria Brasil e afim, do que o outro que é na Califórnia, dentro dos Estados Unidos. Aí no período que, se a gente for procurar na história, os espanhóis realmente estavam ali tentando tomar um cantinho na região. Mas falando um pouco mais do quadrinho, né? Dei uma volta aqui, mas pra voltar pro quadrinho e falar que, cara, primeiro que eu acho muito interessante essa interpretação do Sean Murphy de falar pra gente, olha, os mexicanos comemoram, né? Isso que ele fala no quadrinho, né? Dos mexicanos do quadrinho comemorarem o Dia de los Muertos, né? O nosso Dia dos Finados. Mas eles comemoram como uma homenagem ao Zorro, né, mostrando que o Zorro é um símbolo de esperança para eles. O Zorro é uma figura importante naquele local. Isso para mim é muito bacana.
funciona muito bem, né? Especialmente porque é toda essa questão de Dia dos Muertos e do Zorro, assim, ser intrínseco a essa data, que lá no arco final, lá no momento final, no último volume, vai fazer uma diferença, vai dar uma significância muito grande. Além disso, é muito interessante também você perceber o quanto a morte do pai deles afeta ambos. Afetou o Diego, que ficou extremamente em choque, afetou a Rosa, que, tipo assim, tenta proteger o irmão de tudo quanto é jeito, mesmo quando ela sabe que ela tem que ser protegida também, ela tá num local extremamente perigoso, e isso é muito interessante dentro da narrativa, porque em diversos momentos isso fica muito claro, né? Tem um momento que ela faz que acontece uma situação, eu ia falar ela faz, mas acontece uma situação que é culpa dela, e aí ela quer sair do cartel, aí o Trejo, que é a cara do Dani Trejo, né, o Trejo, ele fala pra ela, você não se sabe da regra, não se sai do cartel. Uma vez que você tá dentro, você vai ficar dentro. E é muito interessante o quanto a história é bem desenvolvida. São quatro voluminhos, são 4 ediçõezinhas, né, compilada num cadernado. Mas é curioso, porque ela é uma edição que ela consegue ser bem escrita. O Sean Murphy, ele tem essa habilidade, cara. Ele consegue desenvolver histórias muito boas num número curto de edições, mas ele consegue fazer isso de uma forma que a gente, por mais que chegue algum momento que pareça que vai saturar, ele consegue criar algo muito bom, mas aqui ele consegue criar na medida. Só que é uma medida que você fica com vontade de ler mais. Isso que é muito curioso, porque você termina e você tá tipo assim, do jeito que a história termina, você fala, ok, poderiam fazer mais uma historinha disso aí, ia ser interessante. Entendi. Então, assim, é uma série que funciona muito bem. É uma série que ela entrega a narrativa, né? Toda essa questão do cartel, né? E de como, né, o cartel acaba envolvendo o Diego. Porque a Rosa, a gente vai acompanhar ela desde o começo com o cartel. O Diego, ele vai entrar mais ali, final do primeiro capítulo, começo do segundo. E ele vai entrar por um envolvimento que, se deixassem quieto, a situação não teria nem chegado nesse nível. Entende? Então, tipo assim, é justamente por mexerem com quem tá quieto que acaba gerando uma situação muito maior, o que gera diversos desfalecimentos, né? E, acima de tudo, gera momentos incríveis, porque assim, à medida que a gente vai, né, vendo a convivência novamente da Rosa com o Diego, a gente vai percebendo que o Diego realmente ele é visto como alguém lelé das ideias. Só que o Diego, ele tem aquela questão do Zorro para ele se proteger de tudo que ele passou. Então ele tem muito essa ideia dele achar que ele é o Zorro, ele falar como se ele estivesse naquele período e tudo isso, mas não é que ele é meio dodói das ideias, não. Ele simplesmente faz isso porque ele vê como uma forma de se proteger, entende? E, inclusive, tem 2 momentos no quadrinho que claramente você percebe que é justamente isso, porque ele fala normalmente, ele age, né, como uma pessoa que não tem nenhum problema, nenhum transtorno. Ah, Paulo, você tá dizendo que pessoas... Não, é que dentro do transtorno, quando eles falam que o Diego tá retardado, tô usando o termo correto, você percebe que quando ele começa a agir como um personagem fictício, não é que ele tá retardado, é que ele tá preso naquele universo. Mas dentro da visão da história, ele tá como retardado. Só que ele consegue ter a postura normal, a postura, né, de quem tá ali no dia a dia tranquilo, entendeu? Então, tipo assim, se ele realmente tiver algum transtorno, só tentando me habilitar de todas as formas, ele tem momentos que ele age, tipo, com sobriedade, vamos dizer assim. Ele não age como se ele estivesse no século XIX, ele age como uma pessoa sóbria, que, tipo, entende o que tá rolando de fato. E aí você percebe que sim, inclusive isso gera um dos diálogos que pra mim é um dos mais bonitos desse quadrinho, que é quando ele fala que o Zorro é pra ele, assim como que o Zorro é pras pessoas, a esperança. Né? Ele se agarrou àquela esperança para proteger a família, para proteger aqueles que ele ama. Então, cara, isso é muito bonito, isso é muito bom, porque você vai percebendo o quanto a mensagem do que o Zorro significa diante de situações injustas é uma mensagem que o Sean Murphy entendeu e ele quis traduzir. Entendeu? Então a maneira como isso é trabalhado no quadrinho é muito bacana. Assim como todo desenvolvimento narrativo, eu acho muito legal. Eu gosto como ele progride a história, e quanto mais ele progride, mais parece que os bagulho vai chegar num nível absurdo. Só que ele consegue estancar esse absurdo, e tipo assim, a gente vai estancar o absurdo sem, tipo,
trambelhar o rolê, tá ligado? Sem um massa velho absurdo, sem uma farofada. Não, ele consegue manter ali dentro das loucuras que ele vai criando, justamente porque é um cartel atrás de um ser humano que tá vestido de máscara e espada. Isso já é literalmente um rolê que você fala, irmão, isso aqui nunca daria certo. Mas é bem interessante. E funciona muito bem dentro da proposta, porque assim, o Zorro, como eu disse, ele é uma figura que inspira a luta contra a injustiça, tornar as coisas melhor no mundo. E é que, cara, funciona tão bem. Sendo muito honesto com vocês, é um negócio muito legal. Inclusive, eu gosto muito do desenvolvimento, especialmente gosto muito de personagens além, né, do Zorro e da Rosa. Tem um mano lá que é um cara que é procurado pelo narcotráfico. Isso é maravilhoso, o cara é procurado, o cara conseguiu se esconder em De La Vega por anos. E aí, tipo, quando o Zorro surge pra fazer a insurreição, o mano fala assim, não, eu vou lutar. Aí tem o diálogo que eu acho maravilhoso da Rosa olhando pro narcotraficante-chefe lá do local, falando pra ele, o cara tava escondido aqui esse tempo todo, os seus chefes do cartel estavam atrás desse mano e nunca acharam, o cara tava embaixo do seu nariz e você nunca percebeu. O bagulho fugiu do controle. Eles vão vir aqui tomar de você, porque eles perceberam que você não conseguiu achar um cara, você tá conseguindo meter um cara de máscara e você não achou um humano que é procurado por eles há anos e tá escondido nas suas terras. E cara, isso é maravilhoso. Esse diálogo ele é maravilhoso, porque tipo assim, é um momento que você percebe que o rolê já tá descambado, entendeu? Então o que ele simplesmente vai jogar na cara é que, mano, você tá aí falando, arrotando que é fodão e no fim das contas, você é só mais um pra eles, tá ligado? Você é só mais uma peça no grande tabuleiro de xadrez dos seus chefes. Seus chefes estão vendo que você não tem controle e vão tomar de você. Então, cara, são diálogos muito interessantes. O Xamorph, ele consegue entregar, né? De uma forma geral, ele consegue entregar um conteúdo que, irmão, quando você termina de ler, você tá assim, caraca, velho, isso é muito divertido. Talvez você vá olhar pra mim e fale, Paulo, eu não acho tudo isso. Paulo, eu não gostei. Beleza? Tranquilo. Porque, como eu disse, é um material pra mim muito legal. Como leitor, né? Como lado leitor, é um material muito bom. Como lado podcaster, pessoa que vem pra recomendar, eu estou recomendando porque eu gostei. Eu achei o material divertido. É um material que casa, inclusive, como eu já disse, com as coisas que eu tô consumindo. Porque atualmente, isso eu tô consumindo Zorro já desde 2024, que eu comecei a série do Prime Video, tô enrolando em doses homeopáticas. Mas eu já li o Zorro do Alex Toth, da editora 85. Não, da Braga. Nossa, da 85 não, o Zorro do Alex Toth, da Braga. Eu confundi nas editoras. Eu li o do Alex Toth, que por sinal é bem divertido, entendeu? Tô aí, né, nesse consumo do anime, quero ver se assisto algumas outras coisas mais antigas do personagem. Mas assim, ele é um personagem que ele tem essa inspiração muito grande, né? Tanto ele é um dos heróis aí, famosos heróis da era Pulp, né, dos quadrinhos. Então, porra, ver ele ser atualizado é algo muito bacana. E mais do que isso, quando a gente vê que ele está sendo atualizado para criar um conteúdo novo e de qualidade, entendeu? Então, assim, honestamente falando, eu recomendo. Eu não falo aí, eu falei básico do quadrinho, eu falei. Eu poderia falar mais? Poderia. Só qualquer coisa que eu falhar mais, corre um risco muito grande de eu dar um spoiler para vocês, porque esse quadrinho, ele, apesar de tudo, ele é bem curtinho. Deixa eu abrir aqui, se vai ter. O quadrinho ele tem tipo cerca de 108 páginas mesmo, né? A edição nossa ela tem mais, porque ela vem com os extras. Mas se for só os quadrinhos, são 4 edições, gente. 4 edições de cerca de 20 e poucas páginas. Não passa de 110 páginas. Aí eu vou contar um quadrinho de 110 páginas pra vocês. Traça atrás, eu vou estragar a experiência. Mas é a experiência que eu acho que seria uma boa vocês passarem. Ah, Paulo, mas eu acho que a versão física está muito cara. Tem a edição digital, cara. Vai na edição digital. Diquinha do Raposo. Agora eu vou até deixar essa diquinha aqui. Eu vou começar a deixar sempre que eu for falar de mangá, quadrinho, livro. Especialmente se tiver digital. Gente, se tá caro físico, olha o preço do digital e investe no digital. Ah, Bruno, mas eu prefiro esperar a minha promoção física e comprar. Aí você tá ouvindo o podcast do tio aqui. Aí o senhor aqui te indica um negócio que você não sabe se faz sua vibe. Você vai e investe em um físico em promo. Aí você compra a lei e vai falar assim, nossa, eu não gostei, o Raposo me indica coisa ruim. Entenderam? Então, dependendo da história, especialmente quando, tipo assim, nossa, é um negócio muito bom. É um negócio bom, mas tem um digital ali,
olha o preço do digital, olha as promos e investe no digital, entendeu? Você consegue ir de onde você quiser, se tem uma maior praticidade. E Zorro, pra mim, sendo bem honesto, eu teria digital dele, mas eu peguei o físico porque, né, Zorro tá no meu coração. E eu falei, vou pegar e vou dar uma lida. Eu terminei esse quadrinho, eu não me arrependo de ter o físico, sendo bem honesto. Mas se eu tivesse pegado o físico, o digital, eu já estaria pensando em pegar o físico, sendo muito honesto com vocês, porque tem quadrinhos que eu já fiz isso. Mas aqui, mano, bom, é bom. Se você conhece o personagem, você gosta, eu acredito que você vai se amarrar muito na ideia do Sean Murphy. Justamente como eu disse, pelo roteiro ser bem coeso, por ser uma ideia bem maluca, mas bem interessante. E pela forma como ele trabalha esses elementos que a gente já tem, né? Trabalha o Zorro, trabalha a questão de La Vega, da cidade de La Vega no México. Inclusive, se você prestou atenção em todas as vezes que eu mencionei, o Sean Murphy, ele chove referências, né? É um que se chama Alejandro, né? O velhinho que se chama Alejandro. A questão de ter um padre para dar um suporte pro Zorro. O Zorro se chamar Diego. A cidade se chamar de La Vega. Que inclusive isso vai ser aí trazido um link para um momento que eles vão mostrar que realmente o Zorro existiu naquela cidade. Então, cara, é muita rosa, entendeu? Tudo isso tem um link. Se você conhece alguma coisa envolvendo o personagem, você vai bater e você vai falar, tem a ver, tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo só o chamariz. Agora, se você não conhece, vai ser uma aventura muito legal pra você olhar pra isso e falar, putz, quero conhecer mais. Entendeu? Então sim, fica a minha recomendação pra vocês. Leiam Zorro, a Ressurreição. E cara, é aquilo, leia ou como porta de entrada, se você curte o trampo do Sean Murphy, se você tá curioso com o quadrinho, leia como a porta de entrada, leu, curtiu, achou uma porta de entrada legal, abrace a ideia, valer os outros materiais, que inclusive já fica a dica aí, né, pra qualquer pessoa de editora que me ouça, especialmente se for editora de livro. Invistam no livro do Zorro. Os livros do Zorro, eles existem e eles estão extremamente raros. Então, cara, tá aí uma ideia de livro pra se investir, né? Aproveitar o ensejo, dar uma investidinha, e é isso. Mas é isso, galera. Se você já deu Zorro, a Ressurreição, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, comenta, né? Se você gostou da leitura. Se você não gostou, mas quer ler, comenta aí também, né? Como de costume, eu não vou deixar link porque eu não tenho esse hábito. Já nem sou muito fã, até porque eu tô falando de um quadrinho que eu tô recomendando vocês irem atrás. Mas vão atrás. Garanto que vocês vão gostar. E aproveita também e comenta. Vocês querem que eu deixe o link de afiliados, etc. Porque vai que, né? Mas já sempre deixando claro, se em algum momento eu deixar link de afiliados, vai ser um link geral pra vocês irem verificar tudo. E não somente aquilo que eu tô recomendando pra vocês, tá? Mas nesse primeiro momento eu não tenho link de afiliados não, irmão. Então assim, vocês acham que é uma boa ideia? Comenta também. Vamos gerar algum debate aqui com engajamento. Beleza? Só lembrando vocês, o Comentando ele é um podcast semanal, 3 episódios por semana. Semana passada foram 2, mas o terceiro está aqui. Eu estou cumprindo a minha obrigação com você, meu querido ouvinte. Então, veja bem, eu sou um homem de palavra. Por mais que eu postergue para um dia à frente ou 2, vocês terão 3 episódios semanais. No caso, vocês tiveram 2, é que vocês vão ter 4 para compensar, que é o de hoje, de amanhã, segunda, de quarta e de sexta. Vocês terão os 3 episódios aí dessa semana, beleza? Lembrando, o Comentando ele está nos principais agregadores. Então, se você está no YouTube, está no Spotify, já ativa sino, já segue. No YouTube, dá um likezinho. Eu devia ter pedido no começo, esqueci. Dá um likezinho. E acima de tudo, se você está no outro agregador, Amazon Music, Apple Podcast, por aí vai. Não esquece também de dar a inscrição. Se tiver como ativar sino, ativa sino e avalie o podcast. Tá bom, galera? Agradeço muito se você avaliar. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Vem com nós. Tem mais episódios aí no caminho. E tem algumas novidades que estão por vir. E se você já é velho de casa, seja muito bem-vindo também. Que sua semana e seu novo mês de março seja muito bom. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!